Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te explicar o que tá escrito nesse título do vídeo aqui, que é por que os vilões da Disney funcionam tão bem, por que eles são tão famosos, os vilões clássicos, é claro, né? Eu fiz uma análise aqui bem criteriosa pra dividir os vilões da Disney em algumas categorias, 4 especificamente aqui, pra você entender de uma vez por todas o porquê que eles funcionam. Eu tô falando tecnicamente falando assim, por que no ponto de vista do roteiro eles funcionam tão bem a ponto de carregar o filme e às vezes serem mais lembrados do que o próprio filme em si. E essa é uma fórmula quase que secreta de se fazer vilões, né? Quer dizer, a maioria das pessoas que assistem ou gostam desses vilões que marcaram a história da Disney não consegue enxergar esse padrão, não consegue dividir eles em categorias, mas tem, cara, tem uma fórmula por trás e é inacreditável. Hoje é capaz de você entender o porquê que o seu vilão favorito é de fato o seu vilão favorito, tá? Vem comigo que esse vídeo tá muito legal, é diferente do que eu já fiz, mas vamos nessa. Bom, galera, nessa vibe aí de vídeos mais técnicos, né, que eu venho fazendo aqui, falando sobre indústria e tudo mais, aqui eu resolvi trazer uma análise que eu fiz mesmo, que eu não sei nem se era pra eu compartilhar isso, mas vocês sabem que eu tô escrevendo um livro de ficção, portanto eu tô estudando roteiro pra poder melhorar ali a minha escrita, melhorar a criação de personagens, criação de universo, criação de tudo. Estudar roteiro acho que é a base pra tudo. Então, pro meu livro ficar melhor, eu preciso desses estudos e eu acabei criando justamente esse vídeo aqui. Esse vídeo ele não era pra ser um vídeo, era pra ser só uma análise minha pra eu guardar pra mim, pra entender realmente como é que cria um vilão legal, não um vilão genérico. A gente vê de vez em quando vários vilões genéricos aí, mas como que a Disney conseguiu, com um saldo extremamente positivo na história dela, fazer tantos vilões memoráveis, cara? E geralmente você tem filmes que, eu não gosto tanto do filme assim, mas o vilão, putz, eu gosto pra caramba, o vilão é muito forte. Então, qual o segredo por trás disso? Eu fui tentar entender, eu fui assistir todos os filmes da Disney, basicamente, pra poder encontrar padrões e eu encontrei. Fiz essa análise aqui, dividi os vilões da Disney em categoria e vou compartilhar com vocês agora. Então, eu acho que você até vai entender o porquê que você gosta tanto dos vilões, né? Por que você passa pano, entre aspas, pra alguns vilões, e tem outros que você fala, não, esse aí eu acho nojento, esse aí eu não gosto dele, esse aí, cara, tudo isso tem motivo e tudo isso é de propósito. É muito louco quando você começa a ir a fundo nisso. E esse canal, ele tá indo um pouco pra essa parte de técnica, porque é o que eu tô estudando agora, é o que eu tô gostando, e eu acho que é uma forma de eu conseguir estudar sem estar perdendo meu tempo não fazendo um vídeo pro canal, né? Então eu consigo produzir conteúdo em cima das coisas que eu tô estudando. Então esse vídeo aqui é um vídeo diferente, não sei se vocês vão curtir ou não, mas vem na minha, tá? E esse vídeo aqui é só sobre a Disney, porque, cara, não tem como dizer, né? Todos os vilões das animações, até os seus vilões favoritos da DreamWorks, da Pixar, eles vieram da Disney, né? A Disney ficou por 60 anos, né? Desde 1937 até os anos 2000 sozinha fazendo vilões. Então, ela criou uma escola de vilões e os próximos estúdios que vieram depois pegaram todas essas referências e beberam dessas referências, né? Então, é claro que no futuro, isso aqui pode até virar uma série de vídeos dentro dessa mesma temática. No final do vídeo eu explico pra vocês. E aí eu posso falar sobre vilões da DreamWorks, vilões da Pixar, mas todos eles vieram daqui. Vieram dessa mesma fonte e eles até se dividem quase nessas mesmas categorias aqui, tá? Bom, primeiro tipo de vilão, primeira categoria que eu inventei da minha cabeça, tá? Isso aqui não é um termo oficial não, tá? Vilão inofensivo. Essa é a categoria de vilões clássicos da Disney. Esses são os vilões mais clássicos, são aqueles que a maioria das pessoas mais conhece e às vezes conhecem tanto que nem lembram da história em que eles estavam inseridos em si. Esse que eu tô chamando de vilão inofensivo é aquele vilão essencialmente engraçado. Quer dizer, todas as cenas que envolvem ele tem comédia, tem gente fazendo comédia ao redor dele. Pode ser muita comédia ou não, mas o que importa é que ele tem sempre um momento que você fala, caraca, aquele momento dele é muito engraçado. E eu vou te dar um exemplo aqui de alguns vilões pra deixar mais fácil pra você. A Yzma, de A Nova Onda do Imperador, o Capitão Gancho, de Peter Pan, o Hades, do filme Hércules, a Cruella, de 101 Dálmatas. Sim, a Cruella. Inclusive, tudo isso aqui começou por causa da Cruella, tá? Porque eu ficava me perguntando, né, tentando entender como que a Cruella, ela é tão adorável. Você vê vídeos meus bem antigos, eu fico me perguntando, cara, como é que vocês gostam da Cruella? A Cruella, ela queria arrancar a pele de filhotes. Como é que as pessoas gostam dela? Como é que elas não tratam a Cruella como se fosse o Frollo, por exemplo, de Goku de Notre Dame? Ela tem que ser odiada, ela tem que ser, sabe, aquela vilã que ninguém é fã dela. Você ninguém é fã do Frollo. Você gosta do personagem, a construção do personagem, mas você não é fã dela. Não, a Cruella tem fãs. Por quê? Por quê? E aí começou esse meu estudo, essa minha loucura atrás de entender os vilões da Disney de uma forma técnica. E o segredo desses vilões engraçados é porque eles nunca cometem o que eu chamo aqui de crime imperdoável, né? O que é o crime imperdoável? É uma atitude que eles tomam que é capaz de fazer com que você se distancie deles a ponto que você não volta. É irreversível, sabe? Você, a partir
partir dali, odeia ele a partir desse crime imperdoável que ele comete. E esses vilões dessa categoria vilão inofensivo não cometem o crime imperdoável, eles não chegam a cometer, eles tentam cometer, eles prometem que vão cometer, mas eles nunca conseguem chegar lá. A Cruella, ela até quer arrancar a pele dos dálmatas, mas ela nunca consegue. Em momento algum, ela sequer chega perto disso. Na verdade, ela tem momentos ali de lampejos que ela consegue sequestrar os cachorros, mas é tudo dentro de uma comédia absurda, sabe? Ela tem ali os momentos em que ela só se lasca, ela tá sempre se ferrando no processo. E por ela estar sempre se ferrando no processo, você acaba lembrando das risadas que você teve com ela do que com as atitudes que ela tentou cometer em si. Ah, ela sequestra os cachorros, mas nunca é algo extremamente pesado. Ela, sabe, os cachorros estão sempre se dando bem ali em cima dela e tudo mais, então tem essa dinâmica. E ela também tem uma outra característica muito forte desses vilões inofensivos, é que eles estão sempre se ferrando, mas eles geralmente estão se ferrando por causa dos acompanhantes deles, os amigos, que chama em inglês de sidekicks. São os ajudantes realmente dos vilões. Não são amigos não, tá? Esses vilões normalmente possuem um ou mais ajudantes ali que são extremamente atrapalhados e eles geralmente são os responsáveis pelas suas derrotas. Os seus planos, eles até tinham uma chance de dar certo, mas eles dão errado porque os ajudantes que eles contratam são sempre imbecis que atrapalham tudo. A Cruella tem aqueles dois idiotas, a Yzma possui o Kronk, o Hades possui o Pânico e a Agonia, né? E tudo mais. E por aí vai. Esses vilões, eles são os mais clássicos justamente porque eles são inofensivos, então eles acabam ficando bem no imaginário das pessoas, né? E aí tá aquela minha promessa de fazer vídeos aqui no futuro, que eu quero entrar em detalhes nisso no futuro. Eu quero analisar cada vilão aqui dessa forma técnica, né? Isso aqui é só um resumo pra ver se vocês gostam da ideia, né? Vai que virou uma série de vilões aqui, sei lá. Mas a Yzma, por exemplo, veja a Yzma de Nova Hora do Imperador. Ela é terrível. Ela é uma pessoa terrível, ela tá tentando envenenar, matar uma pessoa pra substituir ela ali, substituir o Império e tudo mais. Dentre todas as coisas que ela faz, você só lembra com carinho dela porque ela tá sempre se ferrando, sempre se lascando. O Kronk é um idiota que tá ali sempre lascando a vida dela, ele tá tentando ajudar ela, mas ele não consegue, sabe? Então você só lembra das coisas engraçadas, apesar de coisas terríveis que ela tentou fazer. Ela nunca comete o crime imperdoável. Não. Ele tem toda a razão. Ela transforma o Cusco numa lhama, mas ela tava tentando envenenar ele, né? Então foi engraçado ele ter virado uma lhama. Apesar de que é algo terrível. É a mesma coisa do Capitão Gancho, cara. O Capitão Gancho, ele fica literalmente perseguindo crianças o tempo inteiro, sequestrando elas pra lá e pra cá. Mas é aquela coisa que, você sabe, é mais leve. Ele sequestra e amarra, aí elas se salvam, e o Peter Pan fica enganando ele o tempo inteiro. Tem sempre uma cena muito engraçada. Tem aquela cena, né, que até hoje eu morro de rir com essa cena, em que o Peter Pan, ele fica imitando a voz do Capitão Gancho pro Sr. Smith, que é o ajudante dele. Olha aí o ajudante. O Sr. Smith fica confuso, né, com a imitação perfeita do Peter Pan com a voz do Capitão Gancho, e aí ele fica indo pra lá pra cá com o barco e tal. Então é uma cena muito engraçada, cara. E o Capitão Gancho querendo seriamente matar o Peter Pan, sequestrar as crianças do mar, e ele não consegue. Ele nunca chega, ele nunca comete o crime imperdoável. E por isso que ele só é engraçado e por isso memorável. O Hades, vocês podem falar assim, mas o Hades, ele é ruim, ele fazia... Não, todos eles são terríveis, gente. A questão é que ele não consegue. Que vilão que consegue? Já vou te falar os vilões que conseguem cometer o crime, que vocês vão falar, ah, tá, isso é o crime imperdoável. Mas o Hades, ele não consegue. Ele até tem, ele fica ali extorquindo, por exemplo, a Meg, né, falando, ah, você me deu a sua alma, não sei o que, você me deve, você tem que me obedecer. Em outro momento ele tá falando, mas o Hércules é um homem, como é que você tá apaixonada por ele? Ele é um homem. São cenas muito engraçadas que você fala, cara, esse cara é hilário. E sabe, tá sempre o pânico e a agonia ali. Eu acho que o Hades é o melhor pra explicar isso, né, porque ele é literalmente essa coisa de explosão, ele explode, ele muda de cor, ele é o vilão engraçado, né. Essa categoria de vilão inofensivo é também vilão engraçado. Ele tá muito atrelado à comédia. E é por isso que não tem como não amar esses vilões quando eles são bem escritos. São difíceis de escrever, porque escrever comédia é muito difícil. Agora que eu tô escrevendo, eu sei bem disso. Não é fácil ser engraçado ali no texto. Então, realmente, cara, são vilões muito difíceis de se fazer, que a Disney sempre fez com maestria. O vilão engraçado, ele é uma marca da Disney e que poucas empresas, poucos outros estúdios que tentaram imitar conseguiram fazer igual. Agora, a segunda categoria, eu vou pegar o extremo oposto. O vilão cruel. Esse é o nome da categoria. Como é que eu sou criativo na invenção de categorias, né? Por que eu peguei essa categoria agora? Pra você entender o que é o crime imperdoável, tá? Pra gente já tirar da mesa e você falar, ah, tá, beleza. Te dar exemplos aqui dos vilões pra ficar mais fácil, tá? A Rainha Má, a Lady Tremaine, né, que é a madrasta lá de Cinderela, o governador Radcliffe, da Pocahontas, e o Frollo, de O Corcunda de Notre Dame. Olha como é que esses vilões batem diferente em você. Quando você ouve ele, você fica, opa, tá,
são vilões da Disney, tá? Mas você dá um passo pra trás. Você lembra mais de momentos ruins, de você ter mais uma sensação ruim quando você fala deles, do que de fato uma sensação de, ah, não, esse vilão é muito bom, porque... Não, é sempre tipo assim, caraca, esse vilão é duro, velho. Lembrando que eu não tô citando todos os vilões da categoria aqui de propósito, tá? Porque vocês vão tentar encaixar outros vilões nessas categorias aqui que vocês vão lembrando aí. Tem outros exemplos, eu dei alguns exemplos. Mas vamos lá, o vilão cruel, como o próprio nome já diz, ele é justamente o vilão que comete o tal do crime imperdoável. Ele é aquele vilão que ele vai tão fundo na maldade dele que ele se distancia de você. E uma das principais características desses vilões, pra você identificar eles, é que eles têm reais chances de vencer. Porque eles, de fato, cometem coisas de verdade. E eles são os mais realistas daqui, de longe, dessa categoria aqui. E por que eles têm muita chance de vencer? Primeiramente porque eles não têm os ajudantes burros. Eles até têm ajudantes, eles de vez em quando têm ali os capangas deles, mas os capangas são competentes, os capangas obedecem às suas ordens e eles tendem a executar o que eles estão mandando de maneira muito mais precisa do que os idiotas lá que sempre fazem tudo ao contrário e sempre colocam tudo a perder. Então eles têm sempre essa sensação de perigo real. É por isso que você tá sempre um passo pra trás. Você fala, cara, eu não sei o que esse cara vai fazer, eu tô com medo. Ele não é aquele tipo de vilão que eu tenho que achar graça. Ele é bizarro, ele é diferente, ele vai fazer uma parada terrível. A Rainha Má, logo de cara, né? 1937, Branca de Neve, primeira vilã da Disney, né? Oficial, assim, de um longa, é uma vilã da categoria vilão cruel. A Rainha Má já começa mandando o caçador matar a Branca de Neve, porque, né, ela é mais bonita que ela e tudo mais. Mate a Branca de Neve, mas não só isso. Não é matar ela. Você vai matar e você vai trazer o coração dela dentro da caixa, dessa caixa que eu vou te dar aqui, pra comprovar que ela morreu. Mas para que eu tenha certeza de que não houve falhas, traz o coração dela aqui. Nesse começo você já fala, não tem como ela errar, não tem como ela perder. Esse cara, ele pode ser burro, mas ele tem que devolver o coração da Branca de Neve. E aí, o que vai acontecer? No começo, né? Você nem deve lembrar desse sentimento, porque você já viu Branca de Neve há muito tempo atrás. Mas é essa a sensação que passa. Fala, cara, ela é diferente. E aí, obviamente, né, o roteiro tem que encontrar uma forma de, mesmo que pareça que tá tudo perdido, ele ainda vai lá e, ah, beleza, o caçador foi lá, mandou a Branca de Neve fugir, pegou o coração de um porco, de um javali, sei lá, botou na caixa e entregou pra Rainha Má, mas ela já descobre logo de cara e você já fica, caraca, ela conseguiu escapar, mas ela já descobriu que a Branca de Neve tá viva, ela já vai atrás da garota. E ela, inclusive, consegue. Então, às vezes você até não tem o crime imperdoável explícito, assim, tipo, ela matar alguém. Mas é só o ato dela, tipo assim, mandar fazer. E o negócio realmente ter chance de acontecer. Ela, inclusive, consegue fazer a Branca de Neve morder a maçã. Ela consegue envenenar a Branca de Neve, ou seja, ela chega lá. Ela promete e ela cumpre o tempo todo. Claro que as coisas vão dar errada pra ela, porque ela não é a heroína da história, ela vai perder. Mas ela cumpre o que ela promete, cara. Os planos dela tendem a sempre dar muito certo ou chegar perto de dar certo. E é isso que é agoniante. E é por isso que ela é cruel de verdade. E é por isso que ela é lembrada. E por isso que ela tá nessa categoria. Vou dar um exemplo mais refinado aqui, que é o Frollo, né? Que é o melhor exemplo dessa categoria. É o melhor vilão dessa categoria, na verdade, na minha opinião, que é o cara que ele já de cara mata a mãe do Quasimodo, né? A mãe do protagonista em Corcunda de Notre Dame, em frente a uma catedral, um santuário, né? A Catedral de Notre Dame. Ele mata ela ali a sangue frio, a troco de nada, perseguindo uma mãe com uma criança. Ele mata essa mãe. Então ele já começa. E ele ainda vai tentar jogar o bebê num poço. É uma alma profana. Vou mandá-la de volta ao inferno, que é o seu lugar. Então você vê, ele não chega a jogar, mas ele tava ali. Ele foi impedido por muito pouco. Não tinha ninguém ali pra impedir ele. Apareceu do nada lá o assediáculo e impediu ele. Então você fala, os caras acabou de matar alguém na minha frente, ele pode fazer tudo. E ele ainda é um juiz. Quer dizer, ele tem o poder pra fazer o que ele quiser. Você não tá ali, você não tem nenhuma maneira de se relacionar com ele, de simpatizar com ele, porque não tem momentos engraçados com o Frollo. Não tem momentos engraçados com a Rainha Má. A Rainha Má tá falando que vai enterrar a Branca de Neve viva. O Frollo tá falando que vai dizimar ou matar todos os ciganos. Então, olha o nível, olha a diferença. Você consegue ver a diferença entre eles e o Capitão Gancho, que fala que vai fazer, mas não faz? O governador Radcliffe de Pocahontas é a mesma coisa, né? Nem se fala, ele é racista, é abertamente, né, colonizador. Ele não só age assim, como ele vai lá e fala, não, os indígenas, eles têm que morrer, eles não são nem humanos, a gente tem que tirar eles daqui, tomar as terras. O cara fala isso o tempo inteiro, não? Até fácil de você odiar ele, porque não tem nenhuma cena engraçada. Ele tem os capangas dele, mas os capangas são até competentes, eles quase conseguem fazer alguma coisa terrível ali. Fica isso na cabeça. E às vezes eles não precisam nem ser, por exemplo, a Lady Tremaine, né, que é a madrasta lá da Cinderela. Ela consegue ser extremamente violenta sem, de fato, arrancar uma gota de sangue de ninguém. Então ela vai lá e manda as irmãs da Cinderela arrancarem o vestido dela, rasgarem tudo. Cara, essa cena é de uma violência, é de uma crueldade tão absurda que ali já é o crime imperdoável dela. Ali, ela já se distancia e não volta em nenhum momento. Então é muito doido como eles usam essa fórmula de vez em quando e variam com esse outro tipo de vilão, que é o vilão engraçado, o vilão inocente que eu falei aqui. Agora, definitivamente a categoria mais difícil de se fazer, mais difícil de se construir, porque ela pode dar... Se você errar, você cria um vilão cruel sem querer. É a categoria do vilão cruel traço carismático.
aqui está a categoria do meu vilão favorito de todos os tempos, que é o Scar, tá? E o Scar, pra mim, é o melhor vilão da história do cinema. Tô falando de animações só não, tá? Exatamente. Mas também eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, da Malévola, do Gaston, do Jafar. Enfim, daqui a pouco eu vou te explicar e vou te explodir a sua cabeça pra você falar. Cara, mas peraí, mas esses não são cruéis? Eles não são engraçados? Aí é que tá. Vamos lá, categoria cruel carismático. Realmente eu não sei dar nomes pra... Eu deveria ter pensado melhor, mas esse é meu limite, gente. Eu já pensei nas categorias, vocês que mudem nomes aí se vocês quiserem. Que importa que são os grupos formados. É aquele vilão que comete o crime imperdoável, ele comete a atitude irreversível. Não dá pra voltar atrás, mas ele consegue voltar mesmo assim, porque é uma coisa de roteiro de gênio. Esse vilão, e esses vilões aqui que eu falei aqui, geralmente é aquele que você fala que adora, você adora ele, mas você, às vezes você fica tipo assim, ai, mas tirando essa parte aqui, deixa eu pular essa parte aqui que ele faz isso, porque ele tem momentos horríveis, ele tem momentos em que ele é insuportável. Então você fica com essa coisa conflitante, por que eu acho legal ele em cena? E isso vai muito além de você gostar dele pela complexidade, pela construção do personagem. Porque você também gosta muito do Frollo pela construção do personagem, é um personagem muito rico, mas você não sente a mesma coisa pelo Frollo que você sente com o Scar, que você sente com o Gaston, que você sente com o Jafar. E eu vou te mostrar aqui agora por quê. Porque eles têm momentos engraçados. Engraçados, leia-se divertidos também, né? Que não necessariamente você tá morrendo de rir, mas você tá com aquele sabe aquele sorreio? Ah, cara, essa cena é ridícula. Esse cara, olha isso, tem sempre um sentimento, tem sempre alguém divertido ao lado dele, alguém engraçado, que faz com que você conecte os dois e a personalidade dele acaba te atraindo também por causa disso, a forma como ele reage a situações engraçadas. O Jafar eu acho que é o mais fácil de explicar, né? Porque ele é cruel, ele é assassino, é nojento em vários sentidos. Ele é horroroso, né? Ele é um personagem horroroso, mentiroso e tudo mais, mas ele tem um capanga, que é o Iago. E o Iago, ele é um completo idiota, ele é muito engraçado, ele tá sempre se ferrando, é aquela coisa cartunesca mesmo, ele tá sempre tirando a paciência dele. Então você lembra do Jafar nos momentos em que ele tá irritadíssimo com o Iago, ele tá nervoso, ele tá descontando nele, então ele é cruel, ele faz coisas horríveis, né, com a Jasmine, com o Aladdin, consegue o que ele quer no final, sabe, ele comete o crime imperdoável, só que ele tem esse lado dele que fica em conflito com o Iago ali o tempo inteiro, então que mostra uma fragilidade, mostra que, cara, tem uma chance dele perder e provavelmente vai ser através desse ajudante dele, então ele já não é aquele cara que parece que vai ganhar o tempo inteiro, ele até chega muito perto, você até toma aquele susto, e por isso que é um sentimento conflitante, porque você lembra de momentos mais divertidos do que momentos cruéis dele. O Gaston, ele é terrível, não preciso nem explicar aqui, o cara é machista pra caramba, a ponto de que acha que as mulheres não tem que pensar, não tem que tomar atitudes, não tem que ter opinião, né? Se elas ficarem lendo livros, elas vão começar a querer pensar isso é errado e tudo mais, ele é babaca e tudo mais, ele é tudo isso que você sabe. Só que ele tem o LeFou do lado dele, o LeFou é um idiota, né? E gera cenas extremamente engraçadas dele com o LeFou atrapalhando ele, o tempo inteiro tem essa coisa de se lascar também, então ele é quase uma mistura do cara cruel e o vilão inofensivo. Ele é uma mistura dos dois, é por isso que ele consegue ser o vilão cruel, porém carismático, porque ele tem essas cenas engraçadas. O Gaston, ele inclusive tem uma música incrível, né? Uma música muito, muito legal, é uma música toda errada ali, o pessoal achando ele incrível, mas é muito viciante, é divertida, são momentos muito divertidos ali na vila, que faz com que ele fique mais leve, apesar de que no final ele comete o crime imperdoável, né? Ele já é um babaca o tempo inteiro, mas ele vai lá e esfaqueia a fera, ele esfaqueia, ele vira quase que um monstro no final, mas mesmo assim, você não consegue só odiar ele, você tem sentimentos conflitantes. E eu sei disso, não minta pra mim, você tem sentimentos conflitantes com o Gaston, eu também tenho, é porque ele é um vilão cruel, carismático, é de propósito, o roteiro foi feito pra usar você, cara, isso que é muito doido. O Scar, gente, o Scar matou o próprio irmão, é isso, o cara matou, no começo logo da parada, ele matou o próprio irmão, ele tenta matar o sobrinho, e enquanto ele tentava, beleza, ficava ali, mas vamos ver o que vai dar, ele mata o próprio irmão, ele destrói as terras do reino, enfim, cara, ele comete o crime. Por que o Imaginago é o nosso Scar, é meu vilão favorito, e eu tenho estátua, e tenho, né, o Scar aqui no meu cenário? Por que a gente ama o Scar? Por causa das hienas, cara. As hienas, elas trazem um momento chave pra ele, né, e elas estão ali de propósito, porque se não fossem as hienas, o Scar ia ser um vilão tipo o Frollo, um vilão que você não consegue tirar nada de legal dele, mas quando ele tá com as hienas, é engraçado, porque as hienas são idiotas, são burras, sabe? Quando ele tá ali cantando a música dele, que é marcante pra caramba, muito legal, ele fala assim, eu vou matar o Simba e o Mufasa, a gente vai matar eles. Aí as hienas ficam, legal, vamos matar todos os reis, morram os reis, ninguém precisa de reis. Ele fala, idiotas, eu vou ser o rei. É engraçado, sabe? É muito divertido você vê eles em cena. Na própria música, ele tá o tempo inteiro falando, vocês não vão comer nada sem mim. Então essa relação dele com as hienas é o que faz com que ele seja engraçado, mesmo cometendo absurdos o tempo inteiro. Então ele não é um vilão da categoria cruel, ele é o cruel carismático, ele tem essa veia. E fora o jeito deles, né? A personalidade deles de conquistar mesmo, né? De ficar ali meio que nas sombras e tal, e trazendo essa coisa do rejeitado. Eles têm essa coisa, mas é principalmente por causa disso. Esses são os elementos técnicos que eu consegui encontrar que diferenciam os vilões e que a Disney
Disney utiliza eles quando ela bem entende, quando a história pede cada um deles, e que os três são extremamente importantes e que funcionam hoje em dia, inclusive, né? Os vilões cruéis, eles são exemplos de que eles são extremamente realistas e que não tem essa palhaçada de que a nova geração agora quer só coisa realista e por isso que os vilões não funcionam mais. Isso é uma bobice sem tamanho. Existem vilões extremamente realistas. Claro que os vilões inofensivos não são nada realistas, mas os cruel, carismáticos são realistas e os cruéis nem se fala. E só rapidinho pra falar da Malévola aqui, porque ela pode se confundir como apenas uma vilã cruel, mas não. Ela tem os momentos dela com os capangas, ela também tem os capangas, e lembra que os capangas dela, cara, talvez você não lembre disso, mas essa é a explicação do porquê que a Malévola ficou por vários anos muito famosa, sem fazer nada. É porque você tem os capangas dela ali que estavam tentando procurar a Aurora, e eles ficaram por 16 anos procurando um bebê. Eles não consideraram que o bebê ia crescendo e se tornando um adolescente, né, de 16 anos. Não, eles ficaram por 16 anos procurando um bebê. E aí quando ela descobre isso, ela explode, ela fala: idiotas, imbecis, saiam daqui, saiam daqui. Ela começa a explodir e é uma cena muito engraçada, não é nada assustadora, é só engraçada pra caramba. E dali ela já te conquista. Então ali ela já pega a parte carismática e aí já era, ela pode fazer o que quiser, virar um dragão, virar uma bobice, que ela já te conquistou com o carisma dela, que é um vilão mais moderno, que eu não sou muito fã. Tem lá o Chernabog de fantasia, que é até legal dentro do contexto, né, o Chernabog, né, aquele gigantão e tal, que todo mundo tem medo. Eu só chipo ele com a Malévola. É o vilão força da natureza. O que é isso? É literalmente isso, né, o vilão que ele é um negócio, que ele é imparável. Ele não é literalmente a força da natureza, tá? Porque vou te dar exemplo aqui, por exemplo, dos Drum, lá de Raya, o Último Dragão, né, aquela fumaça roxa e tal, aquela TK lá de Moana, e aí sim eles são literalmente forças da natureza, mas é aquele vilão implacável, aquele vilão que tá sempre vindo e você não sabe como é que você vai derrotar ele. Quando eles são literalmente a força da natureza, é complicado, é um pouco sem graça, né? Tipo a TK de Moana. Tá, não é nada demais, né? Não é um vilão que você... Nossa, absurdo. Nem é você falar, mas se é um vilão, os Drum lá de Raya, o Último Dragão, nem se fala, né? Ninguém nem lembra dele. Mas é aquela coisa meio que pra focar no protagonista e você não ter um vilão clássico, é o tipo de história que a galera não tem curtido hoje em dia e que tem sentido falta. Não tô falando que ninguém curtiu Moana, mas que é muito mais impactante quando tem um vilão. Mas a parada é que, dentro dessa categoria Força da Natureza, o lobo, eu falei que eu não ia falar de outro estúdio aqui, mas eu vou te dar um exemplo melhor. O lobo mal, que o pessoal fala, mas não é um vilão, é um antagonista. É vilão. Ele cumpre um papel de vilão até certo momento. Eu vou falar isso no meu vídeo só sobre o lobo, tá? De uma vez por todas pra explicar essa bobice. Até certo ponto ele é o vilão. Depois ele se revela que na verdade ele é um antagonista. E que ele só é uma força da natureza que tá vindo. E você fala, como é que ele vai derrotar? Ele parece indestrutível. Ele é indestrutível. O Gatsbot não tem como derrotar ele. E ele tá vindo o tempo inteiro e nunca existe a menor chance dele ser derrotado. Então ele se encaixa aqui, né? Apesar de que ele também passeia por outros lugares. Isso aqui não é uma regra absoluta. Meu Deus, o Imaginago criou um TCC. Não é absoluto. Existem vilões que você vai ter dificuldade de encontrar o grupo. Mas se você pensar bem, você vai ver que 80% desse vilão se encaixa mais em um grupo do que em outro. E aí você coloca ele nesse grupo. É claro que a gente vai discutir isso. Você pode deixar aqui nos comentários o que você acha. Esse vídeo aqui pode virar uma série aqui no canal, onde eu vou pegar, por exemplo, o lobo da DreamWorks lá, do Gato Botas 2 e entender, destrinchar ele, entender por que ele é realmente legal em aspectos técnicos mesmo, igual eu fiz aqui. Ou então pegar o Scar, pegar o Frollo, pegar eles ali e entender dentro de cada contexto, né? Por que eles se encaixam nessas categorias e o que faz deles, de fato, pessoalmente falando, né? Isoladamente falando, vilões memoráveis e incríveis. Topa vir comigo nessa aventura? Tem que se inscrever no canal, cara. Se não tiver inscrito nesse canal, quando eu começar a série de vilões aqui, você vai perder tudo e vai ficar chorando aí, cara. Então tem que estar inscrito no canal, deixa o like aí, comenta, vamos engrandecer. Eu tô empolgado porque eu tô estudando isso agora. Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, que eu consigo unir os meus estudos com os vídeos. Aí vai ser perfeito. E aí meu livro vai sair até mais rápido. Meu livro de ficção que eu quero que vocês leiam em breve, tá? Vamos nessa, galera. Tem outros vídeos pra você assistir aqui. Tamo junto, até o próximo. Valeu!